Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Vamos estudar nesta oportunidade o Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, do verso 1 até o verso 17, onde encontramos a genealogia de Jesus segundo Mateus. Para um leitor mais atento do Novo Testamento, já observou que também há uma genealogia de Jesus no Evangelho segundo Lucas. Há grandes diferenças entre elas, nomes menos conhecidos na genealogia lucana, e ambas fazem uma genealogia de Jesus a partir ou por meio de José. Não é uma de José, outra de Maria. As duas são de José. No entanto, na genealogia mateana, encontramos algumas peculiaridades muito interessantes que tornam este texto de Mateus mais uma pregação, um ensino importante, do que propriamente uma tentativa de demonstrar historicamente a origem de Jesus, embora há esse objetivo também, de ratificar Jesus como personagem importante a partir de antepassados importantes que remontam até Abraão e Davi, por exemplo, que são os já indicados na introdução que é feita no verso 1. A peculiaridade também importante na genealogia segundo Mateus é a presença de mulheres, bastante incomum nas genealogias, no entanto não é exclusiva de Mateus. Há exemplos no Antigo Testamento de genealogias que contêm a presença de mulheres. Portanto, o verso 1, capítulo 1, Evangelho segundo Mateus, começa dizendo: livro, ou seja, rolo, da origem. A palavra é Gênesis. Gênesis vai aparecer também no verso 18. No verso 18 será traduzida como nascimento, embora o texto não trate propriamente do nascimento de Jesus. Do verso 18 ao 25, o texto se dedica à concepção de Jesus, ao modo como ele foi concebido no ventre de Maria, e não necessariamente ao ato do nascimento. Então, portanto, Gênesis ou Gênesis em grego, no verso 18, traz a concepção e não o nascimento. Então, a tradução melhor seria a origem de Jesus ou a concepção de Jesus foi assim. No verso 1, a palavra Gênesis aparece novamente, ou pela primeira vez, e é traduzida por genealogia, o que não deixa de ser a apresentação da genealogia de Jesus. Mas uma palavra mais neutra, tanto para o verso 1 quanto para o verso 18, seria origem, que é o sentido mais primário da palavra Gênesis, origem. Então, o livro da genealogia, ou o livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Antes de entrar propriamente na genealogia, já antecipa dois personagens importantes entre os antepassados de Israel. Davi, o rei mais importante de Israel, e Abraão, aquele que é o pai dos hebreus, aquele por quem inicia-se o processo do povo hebreu, a quem Deus chama no paganismo. Abraão era um pagão e Deus chama Abraão entre os ídolos para adorar exclusivamente a Yahvé. Assim, destaca-se esses dois personagens muito importantes, dos quais Jesus descende. O verso 2, então, começa a genealogia propriamente dita. E aí se estabelece o modelo: A gerou B,
que vai seguir até o final, sendo rompido apenas no caso de Jesus. A presença de genealogia, né, no livro do Evangelho destaca ou realça o caráter sagrado de Jesus. Ou seja, era na época uma ratificação da sacramentalidade do personagem, quando a sua origem, a sua ascendência também apresenta personagens importantes. Então, com isso, ressalta a figura de Jesus como importante, sagrada, e corrobora isso a sua genealogia, a sua ascendência. Essa genealogia, apesar de conter figuras importantes, né, como Abraão, como Davi, também tem presença das mulheres. E mulheres, não Sara, Rebeca, mas mulheres com um histórico bastante controverso, né? Mulheres com um histórico envolvidos na questão da prostituição, por exemplo. Então, a presença dessas mulheres chama a atenção para a genealogia mateana, para um objetivo que Mateus vai apresentando, que vai ser ressaltado no verso 21, que Jesus é o Redentor, como Messias, como Cristo. Ele veio redimir o seu povo dos pecados dele. Por isso, também apresenta personagens, reis péssimos, como Acais e Manassés. O objetivo é mostrar, até mesmo em personagens importantes como Davi, vai ressaltar o seu erro, o seu adultério, o seu assassinato, que apesar desses homens terem sido grandes figuras no passado de Israel, eles não conseguiram promover a justiça, pela qual é um grande tema do Evangelho de Mateus: realizar, praticar a justiça. Assim, é necessário o Redentor. E aí Jesus apresenta-se, ou se apresenta, ou é apresentado, como aquele que vai redimir o seu povo injusto, pecador, dos seus pecados. O verso 2, então, começa. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Já chama a nossa atenção para o fato de que Judá não é o primogênito de Jacó. E as linhas, a genealogia sempre é formada e ressalta-se sempre que o pai gera o filho mais velho, ou seja, a primogenitura é um legado importantíssimo na tradição antiga. E que na genealogia de Jesus em Mateus, muitas vezes essa primogenitura será quebrada, para mostrar que Deus é soberano sobre as tradições dos homens. Deus é soberano sobre a humanidade, ou seja, ele muitas vezes confirma a tradição dos homens, mas outras vezes ele age em contrário à tradição dos homens. Ou seja, Deus está acima das leis e tradições dos homens. Age ora concordando, age ora discordando. E aqui temos um exemplo. Judá é o quarto filho de Jacó. Daí pula-se os 3 primeiros e pula-se o primogênito. Bem, qual seria a razão, embora ele não exclui os irmãos? Está ali, que também quebra o modelo de A gerou B. Judá e a seus irmãos. Qual é a importância do destaque para o quarto filho? Bem, primeiro é que a dinastia davídica, da onde realça ou descende a realeza de Jesus Cristo, é judaíta. Ou seja, Davi é rei e pertence à tribo de Judá. Logo, a tribo de Judá, ou o filho Judá, recebe maior destaque entre os filhos de Jacó. Também há o fato de que há profecias vinculadas a essa tribo, principalmente do próprio Jacó,
em Gênesis 49, verso 8. E uma terceira razão seria o fato de que o Messias deveria proceder da tribo de Judá, segundo Isaías capítulo 11, verso 1. Então, se explica o porquê que não segue o método o pai gerou o filho mais velho, mas sim, pula-se aqui, destaca-se o quarto filho, Judá. Verso 3, Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Mais uma vez, quebra-se o modelo tradicional de genealogia, apresentando primeiro a figura da nora. Tamar não era esposa de Jacó, de Judá. Tamar era sua nora, casada com seu primeiro filho, que, por ser mau diante dos olhos do Senhor, e você pode conferir a história de Judá e Tamar em Gênesis capítulo 38, sugiro que leia, é muito importante conhecer a história de Judá e Tamar. Tamar casou com o primeiro filho de Judá, chamado Este é apresentado como mau perante os olhos do Senhor e morre sem deixar descendente. Segundo a lei do Levirato, registrada, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 25, verso 5, o segundo filho deveria casar com a viúva e gerar nela o descendente que estabeleceria o nome do irmão mais velho, primogênito, que morreu. Esse segundo filho, Onã. Onã não queria fazer isso, então diz o texto bíblico que ele derrama o sêmen sobre a terra, não provocando assim, não gerando assim filho em Tamar. Isso parece mal diante dos olhos do Senhor, como o texto afirma, e Onã também morre. Bem, diante da morte de dois filhos, caberia a Judá oferecer o terceiro filho, Selá, como marido para Tamar. No entanto, ele não faz isso. Ele toma uma atitude ruim, envia Tamar de volta aos seus pais. Isso é extremamente vergonhoso para ela, numa sociedade antiga, e promete mais tarde realizar o casamento. Segundo o texto de Gênesis 38, essa atitude de Judá pareceu mal aos olhos do Senhor, causou uma opressão a Tamar, e Deus pune Jacó com a morte de sua filha Sua. Bem, Tamar vai então criar um estratagema, fingir-se de prostituta, vai enganar Judá, vai gerar um filho dele, e quando ele trazê-la para ser julgada e apedrejada, ela mostrará que o filho no seu ventre pertence ao juiz, que é Judá. E este então vai mudar o seu veredito e vai assumir o filho nela. E aí vai gerar os dois filhos que estão aqui, Pérez e Zerá, que começa aí a grande disputa, o grande duelo, né, que já vem se estendendo de Jacó e Esaú, por exemplo, que vai perpetuar a história dos israelitas, essa grande disputa entre eles próprios. Bem, então, continuando, o verso 4, Arão gerou Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão. Provavelmente, ou certamente, esse Arão mencionado aqui é Rão, filho de Esrom, como está dito no verso 4, segundo Ruth, capítulo 4, verso 19. Seus filhos são mencionados em Ruth, capítulo 4, versos 19 e 20, bem como Números, capítulo 1, verso 7 e capítulo 2, verso 3. Esse Salmão aqui é Salma, mencionado em 1 Crônicas, capítulo 2, verso 11, 51 e 54. O verso 5 nos apresenta esse Salma, ou Salmão, gerou de Raabe a Boaz. Este, de Ruth, gerou a Obed, e Obed a
Jessé. Mas um detalhe importante que a gente observa aqui é a questão da presença da segunda mulher, Raabe, que era uma prostituta. Tamar fez-se prostituta para salvar a sua vida. Raabe já era prostituta e salva os espiões na invasão de Israel sobre Jericó, e por isso é agraciada, é salva, poupada pela sua fé. O que chama a atenção é que de Raabe a Boaz há pelo menos 100 anos de distância. Ou seja, então nós temos aqui uma edição mateana para a presença de Raabe como mãe de Boaz. É importante observar que filho também tem o sentido de neto, bisneto, tataraneto, descendente. Quando se usa a palavra filho, não significa necessariamente ou estritamente aquele que é gerado diretamente. Pode se referir a descendentes ou netos, bisnetos. Pode se referir a um descendente distante, como Jesus, filho de Davi, por exemplo. No entanto, Salmão é apresentado como pai de Boaz. A questão está com Raabe. Mas Salmão é apresentado como pai de Raabe, segundo 1 Crônicas, capítulo 2, verso 11 ao 13, e Ruth, capítulo 4, versos 21 e 22. Versículo 6. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Mais uma vez, chama a atenção o verso 6 para a presença da palavra rei, que quebra todo o paradigma da genealogia, a presença do título, para destacar a realeza de Davi, consequentemente a realeza de Jesus. Outro detalhe importante no verso 6 é a figura da terceira mulher na genealogia mateana, que é a mulher de Urias, e nem o nome dela é apresentado, Betseba, mas sim destaca-se o pecado do rei Davi, aquele que tomou uma mulher que não era sua, cometeu adultério, vai gerar o Salomão como fruto de um adultério. E para aumentar a sua injustiça, ele ainda vai mandar assassinar o marido de Betseba, ou seja, Urias. Mais uma vez, Mateus não poupa palavras para mostrar o verdadeiro caráter desses antepassados israelitas, dessas grandes figuras, mostrando que eram pecadores e que não conseguiram estabelecer a justiça, não conseguiram ser justos. Ou seja, é Jesus, o Redentor, o Messias, que vai trazer a justiça, que vai trazer a justificação, que vai trazer a transformação, a salvação. Esses personagens carregam nas suas histórias pecados e injustiças. Então a terceira mulher está aqui apresentada, a mulher de Urias. Mais uma vez, um caso envolvendo relacionamento sexual. Tamar finge-se de prostituta, Raabe, uma prostituta, e agora Betseba, que é obrigada a ir ao palácio e submeter-se à vontade do rei. Imagine, se ela gritasse na câmara do rei, os soldados não iriam ajudá-la certamente. Ou seja, então a oprimida obrigada a fazer aquilo que não provavelmente deseja ou vai contra a lei para sua sobrevivência. E aquele que foi capaz de matar o seu próprio marido, o que poderia fazer com ela caso se negasse? Bem, verso 7, nós temos Salomão, então, gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Bem, Salomão é conhecido na história de Israel como um grande rei, um rei sábio, que
que pediu sabedoria a Deus e Deus, de forma graciosa, concede a sabedoria divina a Salomão. No entanto, Salomão tem situações muito complicadas na sua biografia, como, por exemplo, ele enriquece o seu reino, vive no luxo e utiliza trabalho escravo e uma alta carga de imposto sobre o povo. Como manteria todo aquele luxo, toda aquela riqueza, toda aquela corte gigantesca, se não fosse através do trabalho escravo ou da exploração por impostos do povo. Isso mancha a sua biografia, bem como também na sua velhice, seduzido ou dissuadido por suas muitas mulheres, ele também começa a adorar outros deuses. Morre, apesar de construir o templo, a casa de Deus, mas todas essas situações danificam bastante a sua biografia, a sua imagem. O seu filho, Roboão, vai pelos mesmos caminhos. Deseja manter toda a opulência e riqueza e luxo do pai e, aconselhado pelos jovens conselheiros, amigos criados junto a ele, mantém os altos impostos sobre o povo. O resultado disso é uma rebelião e Jeroboão então vai conduzir 10 tribos e meia a deixarem a família de Davi e constituírem um reino próprio que vai ser chamado de Reino do Norte, Reino de Israel, Reino do Norte. Então a história desses homens é bastante complicada com seus atos de injustiça. Bem, o verso 7 menciona Abias, que é descrito como um mau rei, 1 Reis capítulo 15, verso 3, e também apresenta no verso 7 Asa, que é descrito como um bom rei, 1 Reis capítulo 15, versos 8 a 14. O verso 8 diz que Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Como já disse, a genealogia pode, e aqui vai acontecer, pular gerações, né? Não necessariamente filho significa o descendente direto, como já disse, pode significar neto, bisneto e etc. É o caso aqui de Uzias. Uzias não é filho direto de Jorão. Podemos mostrar que, por exemplo, Josafá foi um mau rei, segundo Reis, capítulo 8, verso 18. E aí nós temos aqui, Jeorão é pai de Acasias. Jeorão aparece aqui como gerou a Uzias. Mas Jeorão é pai de Acasias, segundo Reis, capítulo 8, verso 24. Acasias é pai de Joás, segundo Reis, capítulo 11, verso 2 e capítulo 12, verso 1. Joás é pai de Amazias, segundo Reis, capítulo 14, verso 1. Amazias por fim, o pai de Uzias, segundo Reis, capítulo 14, verso 21. Assim a gente percebe no verso 8, pula-se 3 gerações, ou seja, de Jorão a Uzias, oculta-se 3 reis. Bem, por que isso é feito? Provavelmente para manter a estrutura que vai ser indicada no verso 17, de 14 gerações entre Abraão e Davi, 14 gerações entre Davi e o exílio babilônico, e 14 gerações entre o exílio babilônico até Jesus. Na realidade, os reis de Israel somam um total de 20 reis. Então, para dar 14, que é um múltiplo de 7, e indicar a perfeição, o autor do Evangelho edita e exclui alguns nomes, pula algumas gerações, para alcançar esse propósito de estabelecer o formato 14, 14, 14.
Bem, podemos ir até agora o verso 8, verso 9. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias. Jotão é descrito como um bom rei, segundo Reis, capítulo 15, versos 32 e 34. Acais também é apresentado como um bom rei, segundo Reis, capítulo 16, verso 2. E Ezequias também é apresentado como um bom rei, segundo Reis, capítulo 18, versos 1 a 3. Verso 10, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Manassés, um dos piores reis de Judá, reinou 55 anos, foi um mau rei, segundo Reis, capítulo 21, verso 16 e capítulo 24, verso 3. Amon, também seu filho, foi um mau rei também, segundo Reis, capítulo 21, versos 18 a 23. Josias começa a reinar a partir de 8 anos, é descrito como um bom rei, segundo Reis, capítulo 22, versos 1 e 2. Josias é o autor de muitas reformas religiosas que são descritas como positivas, segundo Reis, capítulos 22 e 23. Josias vai morrer pela mão do faraó Neco, segundo Reis, capítulo 23 e 29. E aí encerra esse período dos reis, entrando no verso 11, o período do exílio babilônico, diz o verso 11. Josias então gerou a Jeconias, mais um caso que pula gerações, ou seja, na realidade Josias é avô de Jeconias, e isso é necessário para manter a estrutura de 14. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio em Babilônia. Isso no verso 11. E aí termina o tempo dos reis, com o exílio babilônico em 597 ou 587 até 539 a.C. Jeconias é neto de Josias, pulou aí uma geração. Josias teve 4 filhos, 1 Crônicas, capítulo 3, versos 15 e 16. O segundo filho chamava-se Jeoaquim, 2 Reis, capítulo 23, verso 34. Esse filho, segundo Jeoaquim, teve 2 filhos, Jeconias e Zedequias. Jeconias é o que rendeu-se ao Império Babilônico e aí submete-se Judá ao domínio babilônico. Verso 12, depois do exílio em Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Salatiel e seu filho Zorobabel são mencionados em Esdras, capítulo 1, verso 1, verso 12 e verso 14, capítulo 2, verso 2 e verso 23. Zorobabel foi estabelecido governador da Judéia no período persa, e nesse período o povo já está voltando para Jerusalém. Os versos 13 ao 15, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde Eliaquim, Eliaquim Azor, Azor a Zadok, Zadok a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou Eleasa, Eleasa a Matã, Matã a Jacó. Bem, esses nomes, entre os versos 13 e verso 15, com exceção de Zorobabel, claro, não são conhecidos no Antigo Testamento. Não há referência a esses nomes no Antigo Testamento. É possível que esses nomes trate-se de sacerdotes que exerceram a liderança do povo depois do exílio. Exemplo, entre esses nomes que são sacerdotes, é Zadok e Eleazar, sacerdotes pós-exílio. Então, é muito provável que esses nomes, que não podemos conferir no Antigo Testamento, se refira a esses sacerdotes. Bem, por fim, o verso 16, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. No verso 16, quebra a estrutura, A gerou B.
né? E vai nos mostrar Jacó gerou José, mas não diz José gerou Jesus. José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Ou seja, rompe-se para mostrar que Jesus não é filho de José segundo a carne, é adotado por José, mas é filho de Maria. A construção Jacó gerou José também é interessante, pois se conferirmos a genealogia lucana, lá não é Jacó, o pai de José. Mas aqui, Jacó gerou José, ajuda bastante a gente a remeter a Jacó e o seu filho José, o patriarca, que vai ter sonhos, interpretar sonhos, que vai ser levado para o Egito. E então toda a história do José, pai de Jesus, tem semelhanças com o José, patriarca, filho de Jacó, patriarca. Também este tem sonhos, interpreta sonhos, como José, pai de Jesus. É levado para o Egito, né, para salvar a sua vida. E aqui também no Evangelho Mateano apresenta esse dado. Ou seja, assim quebra-se, né, o método fulano gerou ciclano, né, José não gerou Jesus, e sim Maria gerou Jesus. E Maria, então, é a quinta mulher apresentada na genealogia. E observe que todas elas têm em comum a questão da sexualidade. Por exemplo, né, repetindo o que já disse, Tamar faz-se prostituta para sobreviver. Raabe é prostituta. Ruth é obrigada a seduzir Boaz para sobreviver também. E Betseba é feita prostituta pelo próprio Davi, como a toma não sendo sua mulher. E por fim, Maria será considerada prostituta se José não a receber como esposa, se José fugir, né, se José acusá-la e dizer o filho não é meu, não tive relações com ela, então ela seria acusada também como prostituta, provavelmente apedrejada ou sujeita à marginalização. Ou seja, todas as 5 mulheres estão envolvidas em situações difíceis, complicadas. No entanto, Deus transforma todas as coisas. Deus transforma as prostitutas, Deus usa as situações mais adversas possível para imprimir o seu plano, estabelecer o seu propósito. Assim, o verso 17 resume a formatação aplicada, de sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14. São 14 porque pulou, né? Claro. Desde Davi até o desterro para a Babilônia são 14, porque também pulou, na realidade são 20 reis. E desde o desterro da Babilônia até Cristo, 14. E aí é difícil a gente verificar à luz do Antigo Testamento, porque os nomes não constam no Antigo Testamento. Bem, o objetivo da pregação mateana a partir da genealogia de Jesus é mostrar que Jesus, o Cristo, é o Redentor, é o Salvador. Ele, como diz o verso 21, salvará o seu povo dos pecados dele. E assim mostra a história dos antepassados de Israel, controversa, cheia de injustiça, cheia de pecado, com ações boas, com pessoas que agiram com fidelidade em muitos casos, mas que não conseguiram estabelecer a justiça. É Cristo, Jesus, o Cristo, é que vai trazer a justiça de Deus, que vai redimir o seu povo, que vai estabelecer o reino de Deus nos corações. Um abraço.